Bem-vindo a todos ao nosso evento da Semana Universitária, da Revista Eco da Graduação. É um prazer ter vocês aqui. O objetivo desse mini curso, dessa aulinha que nós vamos dar para vocês, é que seja realmente algo que permite que novos pesquisadores, gente que está começando a escrever agora, possa ter uma visão geral de como que é feito, possa ter dicas que só consegue ter com experiência, para que possa realmente entrar nesse mundo que todos nós adoramos, que é o mundo da pesquisa, o mundo da academia. Então, espero que gostem. Qualquer coisa, estamos aqui em comunicação com vocês pelos comentários. E é isso. Então, vamos iniciar. Perfeito. Bem, nossa apresentação ela vai ser organizada da seguinte forma. Nós vamos introduzir primeiro a revista, apresentar, né, quem somos, a Eco da Graduação, apresentar o que é um projeto de pesquisa, como que ele é estruturado, depois algumas recomendações e padronizações que são necessárias em uma pesquisa, referências, como que elas são feitas, uma parte importantíssima do projeto, o problema do plágio, que é algo que nem sempre as pessoas têm noção de como é grave, e uma breve conclusão sobre a nossa apresentação. Lembrando que os participantes podem fazer comentários aqui no chat do YouTube, que nós podemos ir trazendo ao longo da apresentação, principalmente a partir do final, que a gente pode ter uma conversa mais clara com vocês para tirar dúvidas. Então, primeiro, só introduzindo a Eco da Graduação, ela é uma revista, como a professora Freire já falou anteriormente, do Departamento de Economia da UNB, e ela é voltada para jovens pesquisadores. Então, o nosso objetivo aqui é ser um local para que pessoas que estão começando a escrever agora, para que graduandos que estão entrando no mundo da pesquisa, tenham onde publicar as suas pesquisas que são feitas em matérias, publicar seu TCC, tem um local que permite esse tipo de interação. E ela foi lançada a nossa primeira edição em 2016. Desde então, já tivemos 10 edições. E o nosso objetivo, então, é permitir essas publicações de trabalhos científicos, de jovens pesquisadores, dentro da área de ciências econômicas e áreas correlatas. Então, não precisa ser economia pura, não precisa ser exatamente, sei lá, microeconomia, macroeconomia, mas áreas correlatas que possa ter esse intercâmbio de conhecimento. E é claro, é bom ressaltar que a Eco da Graduação ela também é um projeto de extensão da UNB, importantíssimo, vinculado ao Departamento de Economia. E na nossa coordenação acadêmica, nós temos a professora Daniela Fredo, que foi quem iniciou a nossa apresentação, também a professora Andréa Cabelo, que foi quem fundou a revista lá em 2016. E nós, da equipe editorial, né, somos alunos da graduação, então, se vocês quiserem, gente, se apresentar brevemente, né, meu nome é Guilherme Gomes, obviamente, sou aluno da graduação do 10º semestre da Economia e sou editor-chefe da revista Eco da Graduação, junto com o Luca. Prazer, eu sou o César Freitas, eu sou da revista também, né? Eu estou no 5º semestre de Economia e eu sou editor assistente, né? Junto com o Gabriel, o João, o Matheus também. Prazer, meu nome é Gabriel, eu estou no 6º semestre de Direito e no 8º de Economia. Também sou editor assistente. Perfeito, gente. Então, continuando a apresentação da nossa revista, a nossa periodicidade é semestral. E nessas edições são duas, uma é aberta a todos que mandarem revistas, mandarem artigos, que submeterem trabalhos para a gente, e a outra, a segunda edição do ano, é uma edição especial, junta com o Mercado de Ideias. O Mercado de Ideias também vai ter a sua ação hoje de tarde, é um projeto de extensão do Departamento de Economia, e uma das edições da Eco da Graduação é a publicação dos artigos que são construídos como parte do Mercado de Ideias pelos membros do projeto.
Então, já deixar claro aqui que as nossas submissões estão abertas o ano todo, então quem tiver interesse, tem o nosso site que está escrito aqui, né, www.ectograduação.com.br, e estamos abertos aí para receber seus trabalhos para a nossa revista. E também é bom destacar, a nossa qualificação é B5 na CAPES, para uma revista de graduandos organizada por graduandos. Isso é algo incrível, é uma ótima conquista que nós temos, somos muito orgulhosos dessa classificação na CAPES. Bom, agora iniciando realmente a parte de conteúdo da apresentação. Primeiro, nós vamos destacar qual a importância de um projeto de pesquisa, que é o passo inicial para qualquer pesquisa que vai ser feito na academia. Então, o projeto de pesquisa ele é feito de forma a definir qual que vai ser de fato o foco, né, qual vai ser o objetivo da nossa pesquisa. Então, com base no projeto de pesquisa, você vai definir qual é a sua pergunta central, qual vai ser a metodologia, qual vai ser a estrutura, coisas que nós vamos apresentar um pouquinho mais para frente. Além disso, o projeto de pesquisa, de forma geral, ele é essencial para apresentar para os orientadores. Então, no caso, né, da graduação, por exemplo, quando você vai fazer a sua monografia, para que ele entenda o que exatamente você quer pesquisar. É a forma que você tem de apresentar de forma detalhada a sua ideia de pesquisa. Também é essencial para a organização pessoal. Essa vai ser o grande foco nesse caso, que é para introduzir vocês a fazer pesquisa. Então, a primeira coisa que um pesquisador tem que ter é organização e controle de tudo que está sendo feito na pesquisa. Né? Então, justamente definir qual que até onde se quer chegar com essa pesquisa que está sendo feita. Entender se o seu problema, se a sua pergunta central vai ser relevante ou não. Se, na verdade, o que você quer pesquisar não é aquilo que você está fazendo, que teria talvez uma outra abordagem. Então, o objetivo do projeto de pesquisa é resolver todos esses problemas de uma forma simples. Tá? Não é nada, né, nenhum bicho de sete cabeças. Não, às vezes as pessoas têm medo de um projeto de pesquisa porque, olha, aquele modelo muito complexo, cheio de categorias, que às vezes não fica claro o que é o quê. E o objetivo aqui é apresentar para vocês um modelo inicial de projeto de pesquisa. Então, não é exatamente aquele projeto de pesquisa que você vai submeter, por exemplo, quando você está fazendo o seu projeto de conclusão de curso. Mas é um projeto de pesquisa que ele vai introduzir, de uma forma bem didática, uma orientação para você mesmo na hora de escrever um artigo. Então, muitas vezes, nós escrevemos artigos que não são TCC, né? Não são seu trabalho de conclusão de curso, são feitos de forma independente, às vezes em projeto de extensão, às vezes em alguma matéria que pede que você escreva um artigo. E a nossa ideia nessa apresentação vai ser apresentar um projeto de pesquisa para esses casos, um projeto de pesquisa para quem não está tendo uma orientação necessariamente de algum professor, mas que permite a você entender qual é o seu objetivo, qual é o caminho que você tem que fazer. E isso, gente, não é exclusividade assim para quem está começando a escrever pesquisa agora. Eu já tenho, né, uma boa experiência em pesquisas acadêmicas, mas eu sempre faço. Em todos os artigos que eu faço, eu escrevo o meu projetinho para justamente assentar a ideia. O que eu quero fazer, como que eu vou fazer, e pensar se a melhor forma de fazer é a forma que eu estou planejando. É isso que permite que o projeto de pesquisa faça. E esse que vai ser o nosso foco nesse caso. Então, o projeto de pesquisa, ele é estruturado em alguns pontos. E o primeiro ponto é a pergunta central. A pergunta central, ela é o elemento mais, como o próprio nome fala, é o elemento mais fulcral do seu projeto de pesquisa. Porque por meio dele, você define qual é a pergunta central que o artigo responderá. O que você vai responder com o seu artigo? E isso define tudo que você vai fazer daqui para frente. Então, é realmente muito necessário. Então, o seu objetivo é o quê? Sumarizar toda a sua pesquisa, tudo que você vai fazer naquele artigo, em uma única pergunta. Isso é um desafio. Mas isso permite o quê? Que você consiga delimitar qual é o objetivo e qual vai ser o caminho da sua análise
para que você responda a essa pergunta. Então, essa pergunta central, esse primeiro item, vai orientar tudo que você vai fazer daqui para frente. Então, essa essencialidade que vai permitir que você siga para os demais passos do nosso projeto de pesquisa. Essa pergunta central, você pode delimitar ela de diversas formas, não vai ser a nossa entrada, não vai ser a nossa abordagem aqui, como que você pode delimitar, tem diversas dicas que podem ser feitas, mas a questão se propõe esse desafio, monte sua pergunta central, se não estiver satisfeito, volte para ela, comece a escrever o projeto, fala assim, não, ainda não está certo, volta para isso. Trazendo aqui uma perspectiva mais da experiência, no último artigo que eu estava escrevendo, eu já estava escrevendo, tinha escrevido um monte de partes, eu estava indo para a conclusão, só que eu não estava com muita certeza, não estava fluindo, o artigo não estava fluindo, não estava realmente puxando uma análise, eu falei, gente, o que está acontecendo de errado? Aí eu percebi qual que era o problema que estava tendo. A minha pergunta central não estava exatamente como precisava estar. Eu arrumei a pergunta central e tudo ficou claro. Então, é muito necessário, tá? Não subestime o poder que a pergunta central vai ter e a importância na sua pesquisa. Segundo ponto, seu projeto de pesquisa, a justificativa. Então, por que é importante responder a pergunta central do seu artigo? Aí você vai delimitar, ok, você surgiu com essa ideia, quero explorar isso aqui. E por que você vai fazer isso? Me explique. Ou, nesse caso, se explique. Por que você está fazendo isso? Deixe claro. Por que essa é melhor? Por que a pergunta tem que ser essa? Por que a abordagem tem que ser essa? O que já foi escrito sobre isso? Você está se baseando da onde? Da onde que veio essa ideia? Você leu artigos e você viu que tinha algum espaço aí para ser acrescido, tinha alguma análise que não tinha sido feita? Deixe isso claro. Isso é essencial para poder identificar realmente a pertinência da sua pergunta central. Então, e a sua colocação da pergunta central no tema proposto. Então, você, pelo justificativo, você vai entender, ok, realmente faz sentido o que eu estou fazendo? Faz sentido dentro do contexto? Faz sentido dentro da bibliografia que já existe? Isso é essencial para qualquer pesquisa. Então, para facilitar, a gente colocou umas perguntinhas aqui. Quais outros estudos já foram feitos sobre esse mesmo tema? Como que sua pergunta central se encaixa em relação às bibliografias já existentes? Faça toda essa análise. Não precisa, assim, se for para você apresentar, por exemplo, para um orientador, tem que fazer algo complexo. Se for mais detalhado, né, com mais informações. Se for para você, faça uma coisa mais geral. O mais importante é ter uma orientação, ter isso claro. Terceiro ponto, a metodologia. Como que você vai responder a pergunta que você propôs, a sua pergunta central? Como é que ela vai ser respondida? Qual a metodologia que você pretende aplicar? Então, terceiro ponto, né? Definiu a pergunta, definiu o porquê dela ser importante. Como é que você vai chegar, como é que você vai responder ela? Então, a gente colocou aqui também duas perguntas para auxiliar isso. Quais dados eu preciso para responder a minha pergunta? Ok, me propus aquele desafio. Mas como é que eu chego naquilo? O que eu preciso, quais informações eu preciso para poder chegar nesse ponto? Outra pergunta, qual metodologia quantitativa, qualitativa eu devo usar para responder essa minha pergunta central? Não vou entrar no mérito do que é uma metodologia quantitativa ou qualitativa, mas a questão esse é o momento de definir como é que você vai fazer sua análise. Sei lá, você vai usar econometria, você vai fazer uma revisão de bibliografia, você vai fazer uma revisão documental. Esse é o momento de definir. Isso é essencial para você ter uma visão clara de qual caminho você vai seguir na sua pesquisa, como você vai responder a sua pergunta. Quarto item. A estrutura inicial da sua pesquisa. Como é que o seu artigo vai ser organizado? Beleza, você definiu sua pergunta central, justificativa, e metodologia. Mas agora, como que você vai organizar essa sua análise? Essa etapa, ela é muito importante porque é nesse momento que você vai definir como que você vai guiar o seu leitor
para responder a pergunta que você se propôs. Então, você vai pensar, ok, qual é o caminho lógico, qual é o caminho analítico que eu tenho que construir no meu artigo para que o leitor possa acompanhar o meu raciocínio e para que eu vá fechando todas as lacunas do pensamento para que no final eu tenha uma resposta para aquela pergunta central que eu me propus. Então, algumas perguntas aqui que podem auxiliar nessa construção. Quais elementos devo apresentar em minha análise para que a pergunta central seja respondida? Com base na minha metodologia, como eu devo organizar a minha análise? Qual deve ser a ordem dos elementos do artigo para que o leitor compreenda perfeitamente o meu raciocínio? E no final, a pesquisa acadêmica é isso, uma conversa com o leitor e um exercício de convencimento. Você está convencendo o leitor da sua análise, do seu raciocínio, e para você chegar na sua conclusão e ele chegar, o leitor chegar com você também naquela mesma conclusão. Essa é o objetivo de qualquer pesquisa. E a estrutura inicial vai ser o momento que você vai pensar em como fazer isso de uma forma detalhada, antes de começar a escrever. E não tem problema, é claro, depois que você começou a escrever, de alterar a sua estrutura inicial. Às vezes, quando você começa a escrever, você fala assim, não era exatamente isso, vou alterar, vou mudar esse ponto, vou mudar essa análise. Mas o exercício continua o mesmo. A sua estrutura inicial, a forma como você vai organizar o seu artigo, ela é o mesmo exercício, mesmo que você vá alterar depois, você vai fazer o mesmo caminho analítico para poder chegar a essa análise. Então, normalmente, aqui só como exemplificação, nós colocamos, normalmente, uma estrutura inicial tem introdução. Então, na introdução, você vai apresentar para o leitor qual que vai ser o objetivo daquela sua análise, em que contexto, em qual tema ele se encaixa e como vai ser organizado a sua análise, o seu artigo, como vai ser organizado a sua pesquisa. Então, na introdução, você já coloca a sua pergunta central e você coloca, o artigo vai ser organizado em tal item, com referencial teórico, metodologia, nós vamos fazer uma análise de resultados, depois uma conclusão. Algo nesse sentido. Referencial teórico, qual é a base teórica que você está construindo, que você construiu o seu artigo em cima, super importante. Metodologia, você já vai ter pensado em como fazer isso, mas esse é o momento de deixar claro para o leitor qual foi o caminho metodológico que você seguiu. Sempre lembrando, nesses momentos, você tem que levar o leitor junto com você. Essa é a parte importante, é guiar o leitor junto com a sua análise. Os resultados que você vai ter da sua pesquisa e a conclusão. A conclusão, ela é essencial que você retome todos os pontos importantes que foram construídos ao longo das demais etapas do seu artigo. Então, o que você trouxe de referência teórica, metodologias e resultados, é o momento que você vai pegar os principais pontos de todo o artigo e fechar direitinho com uma conclusão, para garantir que o seu leitor está no mesmo pé que você em questão de análise. E, por último, esse é um ponto que, principalmente para quem está começando a pesquisar agora, é muito útil. Então, às vezes, em PIBIC, por exemplo, normalmente acho que em PIBIC é obrigatório que você coloque um cronograma da execução de suas atividades. Mas, mesmo para quem está começando a pesquisar agora sem ser PIBIC, é bom para você se organizar, um cronograma de você com você mesmo, por exemplo. Então, esse aqui é só um exemplo, mas é isso, você dividir atividades. E nessa atividade, você colocar quanto tempo eu quero fazer elas. Então, assim, vou montar meu projeto, sei lá, eu quero 2 meses, vou escrever a parte de análise, mais 2 meses, vou escrever a conclusão, mais 2 meses. Colocar uma organização é sempre bom para não deixar tudo acumular para o último momento, você ter 2 semanas para escrever o seu artigo, por exemplo, uma coisa que é muito desafiadora, principalmente para quem está começando. Então, esse é um ponto complementar, mas que é muito bom e essencial para quem está começando a pesquisar. Aí agora acredito que o César vai assumir a nossa apresentação. Sim. Beleza. Você já falou dessa parte aqui, né? Enfim, sobre a questão da revisão, é importante que quando você estiver escrevendo seu artigo e você tiver qualquer dúvida que seja sobre, enfim, formato de como é que ele está, enfim, e até mesmo no seu projeto, é importante que você compartilhe, né, os seus toróis de ideias, ou enfim, o brainstorm, a parte mais, a versão em inglês disso,
com seus amigos e colegas, né, da academia, para ter uma noção, né, se o que você está fazendo é mesmo interessante, porque às vezes você não pode ficar tão confiante antes de apresentar para o seu orientador, ou eu de começar a escrever, né? E mesmo, né, se você for escrever o artigo sem ser com o objetivo de ser um trabalho tipo TCC ou uma monografia, enfim, qualquer tipo de trabalho, ser um orientador, sempre vale a pena procurar alguém para te ajudar a revisar o artigo, né? Só para dar aquela checada, fazer dupla checagem, por exemplo, pode ter algum erro de português, erro de concordância, ou alguma coisa em que, enfim, que possa ser melhorada, que talvez você não consiga perceber, né? Que às vezes você fica tão focado naquilo que pode passar alguns erros que você realmente não percebe. César, e só complementar essa parte, esse revisor para o seu artigo, ele não precisa, por exemplo, ser um professor, por exemplo. Às vezes até um mestrando, ou alguém que já se formou, alguém que você tem mais afinidade, pode te ajudar. Assim, caso você não tenha, por exemplo, um professor que você tenha mais contato, isso não tem problema. O importante é ter alguém com mais experiência que possa te auxiliar nisso. Sim. E é importante também, né, você procurar o máximo de opiniões que você puder, né, ou que você se sentir confortável sobre o seu artigo, né. Você também não necessariamente vai precisar, né, aceitar qualquer tipo de sugestão que te apresente para você, mas é importante que, enfim, se alguém lê e vê que tem algo que possa melhorar, que você leve em consideração, porque, enfim, é sempre importante para deixar o artigo mais coeso, mais fechado, enfim, mais completo, né, como um todo. E se o seu trabalho necessitar de orientador, que for, por exemplo, uma monografia, do tipo monografia, é importante você fazer uma checagem de quais são as especialidades dos professores que você quer ter como orientador. Por exemplo, você quer procurar sobre algo de comércio exterior, aí você vai procurar um professor que tem esse histórico, ou se você quiser procurar uma abordagem mais econométrica, enfim, uma abordagem mais empírica, você procura professores que têm esse tipo de abordagem, ou similares, enfim, depende muito do qual é o seu objetivo com aquele artigo, né? E você, enfim, para você chegar até aqui, né? Acho que com todas as respostas que o Guilherme já fez para você, todo o caminho que você traçou na hora de montar o seu projeto de pesquisa, vai ficar muito mais claro qual professor você quer que te oriente. Você pode passar, por favor? Só complementar esse ponto, César, às vezes, principalmente na graduação, no mestrado e doutorado é outra história, mas na graduação, às vezes, é melhor que você tenha um professor que seja interessado na sua pesquisa e que esteja disposto a te auxiliar, principalmente para quem não tem experiência acadêmica, então uma pessoa que realmente possa sentar com você e guiar o seu raciocínio, do que ser necessariamente uma pessoa muito especialista naquele tópico. Na graduação, normalmente, os professores conseguem, de todas as áreas, né, do curso, conseguem te auxiliar de uma forma muito boa sobre aquela sua pesquisa. Então, se você tiver um orientador que te ajuda muito, uma ajuda de verdade, realmente está interessado em fazer esse trabalho, às vezes pode ser melhor do que pegar aquele super especialista no tópico, só que você faz só 2 reuniões com ele ao longo de um ano. Então, é sempre bom ponderar esses pontos. Realmente, tem esse trade-off, assim. É importante também escolher o professor que você tem afinidade, enfim. Pode passar? Agora, outro tópico que é importante também, que, enfim, seguindo o que o Guilherme falou anteriormente, de que o objetivo do artigo é que você se comunique e que você consiga passar a ideia que, enfim, você está desenvolvendo durante o seu processo de escrita, é importante você manter uma linguagem acessível. E aqui, linguagem acessível, a gente quer dizer que você tem que escrever com clareza, de modo simples, direto, no caso, como eu coloquei, né, aqui, uma linguagem acessível também não vai tirar a relevância do conteúdo estudado. E, nesse sentido, também ser mais claro e direto é preferível a ser mais técnico. Porque pode acontecer que você possa escrever um texto super bacana, mas super técnico, e você pode acabar até se perdendo dentro dos conceitos, né? Se você não tiver uma familiaridade maior com eles. E até mesmo seja difícil de comunicar para outra pessoa o que você está querendo passar com aquele texto. Então, manter a linguagem acessível não é estar de nenhum modo assim, reduzindo a relevância ou o impacto que seu texto vai ter, mas é para tentar fazer que o leitor, a pessoa que vai entrar em contato com o seu texto, entenda o que de fato você está querendo escrever com aquilo, né? E assim, apesar de, por exemplo, cada público-alvo da pesquisa, enfim, por exemplo, se você tiver
na graduação vai ser um diferente público, se você estiver no mestrado, enfim. Ou até mesmo, se for não necessariamente algo mais acadêmico, enfim, esses diferentes públicos-alvos vão demandar tipos diferentes de termos, né? Por exemplo, você tem que saber quando você pode usar termos mais técnicos ou quando você não é tão interessante você utilizá-los, né? Mas é importante que você mantenha esse sentido de leitura, né? Até porque ele evita, muitas vezes, a má interpretação do que você está escrevendo. Por exemplo, tem uma ideia que você desenvolveu e talvez aquele termo possa soar algo ambíguo a toda a estrutura do parágrafo, enfim, essas coisas mais específicas podem causar alguns tipos de confusões, então é importante você sempre se manter claro, até mesmo para você próprio não acabar se perdendo dentro do seu processo de escrita, né? E, enfim, outro ponto é que é mais fácil, né, você também conseguir convencê-los, né, justamente porque se você é de fato muito claro, bem, enfim, sobre a ideia que você está desenvolvendo, realmente você consegue montar toda a linha que você está pensando desenvolver, então, de fato, né, você vai conseguir convencê-los com mais força e também você vai manter eles mais interessados durante o processo de leitura, né, o que é sempre muito bom. Pode passar? Agora falar um pouquinho sobre a parte da citação, que é um ponto realmente bem importante durante todo o processo de escrita. Mas, enfim, primeiramente, né, o que seria a citação diretamente? No caso, seria uma menção, pode ser de formato direto ou indireto, de algum outro texto que você queira utilizar dentro do seu trabalho, né? No caso, você até pode se citar, né? Não sei, pode ser uma dúvida, mas acho que para nível de graduação e para nível da apresentação, né, que a gente está fazendo, acho que não seria tão interessante para você agora, né? Até porque, enfim, você teria que fazer algo muito incrível, revolucionário que você fez, assim. Acho que seria esse o caso, mas a nível de graduação acho que não seria, de fato, tão interessante, né? Mas toda vez, né, que você for apresentar algum tipo de informação no seu artigo, ela tem que ser referenciada, né? Senão, no caso, é plágio. Enfim, se você for apresentar algum conceito, por exemplo, você quer falar sobre algum índice ou algum conceito que foi desenvolvido por algum outro autor, aí você acaba falando daquilo na sua obra sem dar os devidos créditos, isso pode ser considerado plágio, que é algo bem preocupante. Enfim, tem toda uma questão legal contra plágios, então é importante sempre evitar esse tipo de situação, inclusive fazer, né, a revisão das citações que você colocou na sua obra, enfim, mas é mais para quando você for terminar o artigo, é bem interessante também. E assim, não necessariamente também tudo que você for utilizar para construir o seu artigo, você tem que colocar, né, na pasta de referências, no caso, é tudo que você citar diretamente dentro do seu texto. E outro ponto é que os parágrafos de introdução e conclusão, ou a parte que você for descrever os resultados que você acabou desenvolvendo, né, dentro do seu artigo, eles não vão precisar necessariamente ter a referência, né? É mais durante quando você for montar o seu referencial teórico, explicar o seu desenvolvimento de pesquisa, enfim, até porque, por exemplo, no parágrafo de introdução, você vai estar apresentando a sua discussão. Aí, de conclusão, né, você vai estar enfim, concluindo, enfim, todos os argumentos finais, e de resultado você vai fazer a parte descritiva, né? Mas, se você sentir necessidade, você também pode, sim, incluir referências, não tem nenhum problema, não é nem algo restrito. É mais para termos de referência mesmo, dar uma recomendação. Pode passar? Existem, né, basicamente dois tipos de citação que você pode utilizar, né? Que é a indireta e a direta. A citação indireta é quando você consulta a obra e você usa ela como base, né? Você escreve um texto, né, com suas próprias palavras, com base no conceito de algum autor, por exemplo, aqui a gente colocou esse do Kinski, que ele vai falar, né, sobre o domínio de linguagem, em relação à atividade. Aí você põe, né, de acordo com Kinski, enfim, aí você bota a interpretação que você teve, né, que o autor teve, né, desse conceito de domínio de linguagem. E é importante sempre quando você fazer esse tipo de citação, você coloque, né, o nome do autor, no caso, né, o sobrenome do autor, e o ano da publicação. A página é opcional, eu já vi muitos artigos que utilizam a página, outros que não necessariamente incluem a página. Eu acho que é até interessante você colocar a página, que aí se a pessoa for ler, né, ela pode dar uma consultada, fica mais prático. Mas as referências você também pode colocar, né? Enfim, tem essa flexibilidade ainda. Pode passar, por favor?
E só complementar um ponto aqui, César, de que a gente está apresentando a metodologia no sentido da ABNT, que é o padrão normalmente usado no Brasil, mas existem outros tipos de padrão de citação, né, e de referencial. Então, por exemplo, Chicago, APA, mas, de forma geral, o raciocínio é o mesmo. Essa análise de os tipos de citação, os tipos de referencial, a lógica permanece, mesmo que mude detalhes entre eles. Então, é só aí um ponto importante para já deixar claro. Sim, claro. Obrigado, até. Inclusive, dentro enfim, da onde você vai escrever no Google Docs, ou Word, ou até mesmo onde a gente montou essa apresentação aqui no LaTeX, existem ferramentas que podem te auxiliar a montar as citações, né? Acabei esquecendo de falar isso. E no caso, essas ferramentas você coloca e já vai colocando automaticamente na parte de referências. É bem interessante, assim, inclusive recomendo vocês darem uma olhada nesse tipo de ferramentas, que podem ser muito úteis e poupar tempo de vocês. E outro tipo de citação é a citação direta, que no caso existem dois tipos, uma citação curta, que no caso é limitada até 3 linhas, e a citação longa, né, que no caso é quando você for ir para além de 3 linhas. Mas o que seria nessa citação direta? A citação direta é uma transcrição textual, né, no caso você vai reproduzir integralmente aquele trecho que o autor tem naquela obra. É algo realmente literal, assim, você tem que escrever palavra por palavra. E para você incluir nessa citação do tipo simples, no caso limitado até 3 linhas, você tem que incorporá-la no texto utilizando as aspas duplas. Aí, por que as aspas duplas? Se no texto que você for citar, o autor, porventura, citar outro autor ou colocar algum outro termo, você inclui esse termo em aspas simples, que no caso só uma, né? Que é mais para ter essa diferenciação mesmo entre o que está sendo citado e o que o autor está citando. E assim como, né, a citação indireta, a forma é bem parecida, né? Por exemplo, você cita o autor, um ano, aí depois você vai falar, né? No caso aqui a gente colocou 2 exemplos de citação que são possíveis. Um que você vê que ele conversa muito bacana assim, com o texto que você está escrevendo, que no caso seria esse primeiro exemplo, em que você pode basicamente só botar o trecho do autor como algo complementar, né? Então, você está falando de alguma coisa e aí você chega, lê, entende, aqui a fixação de preços e por aí vai, né? É um trecho que conversa bem bacana com o artigo. E também você pode só colocá-lo, né? Assim, no seu artigo, aí você põe, que no caso desse outro caso, aqui embaixo, que você está falando das políticas, procedimentos, nananá. E aqui é legal, né? Que você tem mais de um autor, né? Você tem a Dávila e o Oliveira. Mas no caso, se você tiver, tipo, 3, 4, 5 autores, né? Você não vai colocar, obviamente, o nome de todos eles, né? Você vai colocar o nome só do primeiro autor, e aí você põe et al., que no caso seria uma expressão em latim, né? Para e outros. Enfim, aí de novo você põe um ano e a página, que também pode ser opcional. Pode passar? E só complementar um ponto aqui, César, de que a citação direta deve ser só tomar cuidado, que nem o César deixou bem claro, em relação à coesão com a sua análise. Porque, às vezes, principalmente para quem está começando, você se anima e fala assim, nossa, eu vou colocar um monte de citação direta para poder embasar a minha análise. Aí você coloca várias citações diretas, só que elas não se comunicam. Então fica aquela argumentação assim, tal ator falou isso, tal ator falou aquilo. E aquilo, e para o leitor não fica claro qual que é o seu ponto, porque fica um monte de ideia lá jogada que não está muito bem conectada. Então, a citação direta, ela deve ser usada com esse cuidado. Ela tem que se encaixar muito bem na sua análise. Então, realmente, às vezes, você pegou um trecho lá da obra que se encaixa perfeitamente, aí você coloca lá, nossa, se encaixou muito bem. Mas você quer trazer a fonte original para sua análise. Mas só toma esse cuidado. Porque senão fica uma coxa de retalhos e nenhuma análise fica muito boa. Sim, inclusive esse primeiro exemplo aqui é um caso em enfim, que fica mais nítido, que ele conversa bastante com o texto, né? Tanto que na maioria dos artigos assim, que você for ler e se deparar, você vai ver que existem mais citações indiretas, né? Que o autor ele consegue colocar a interpretação dele, enfim. Aí, no caso, realmente tem que tomar esse cuidado na parte da citação direta. Você pode passar? Tem um outro caso de citação direta, que é do tipo longa, né? Que quando possui mais de 3 linhas. No caso, elas têm que constar uma parte separada do texto. Aqui eu acho que não dá para visualizar muito bem,
como ela tem que ser, mas assim, quando você vai estar olhando o seu texto, vai estar bem nítido aonde vai estar a citação direta longa. Assim, é uma parte, ela vai estar alinhada à esquerda, né? Tem que ter esse recuo de 4 centímetros, e ela tem que ser numa fonte menor do que a fonte do texto que você está escrevendo. Então, assim, por exemplo, a gente colocou a fonte 10 como que é a recomendação da BNT, porque geralmente você escreve, né, com a fonte 12, enfim, Arial 12, ou Times New Roman 12, mas é uma recomendação, enfim, se você for usar 11, você pode colocar 9, mas de fato você tem que deixar bem nítido, assim, você tem que alinhar à esquerda, deixar uma fonte menor, enfim. E nesse caso específico, diferente da citação curta, você não vai colocar aspas, porque, enfim, vai ficar realmente bem nítido. A aspas, no caso da curta, é realmente para identificar que aquilo é uma citação direta. Aí, aqui, a identificação vai ser de uma forma diferente, enfim, acho que é até um pouco mais visual, assim. E, enfim, seguindo o mesmo padrão, né, que você tem que colocar o autor, o ano, isso é importante. Inclusive, um outro ponto sobre esse de colocar o autor e o ano, que eu acho que pode até ser uma dúvida depois, se, por exemplo, você está vendo um livro, ele tem várias edições, e você pegou algo que seja da edição, por exemplo, de 2020, do ano passado. Mas, enfim, tem outra edição, por exemplo, da década de 90, que foi a primeira. Aí, tipo, qual você coloca lá nas referências? Aí, nesse caso, você tem que colocar sempre a mais recente que foi feita sobre daquela referência que você pegou. Pode passar? Outra questão sobre a citação é a citação de citação, que é uma referência direta ou indireta a um autor que foi referenciado na obra que você consultou. Enfim, por exemplo, você quer citar algo de um autor, só que a citação, enfim, o que você quer citar, ele acabou citando outra obra, né? Pode ser até um pouco confuso na hora de escrever, então por isso que a gente colocou aqui, sempre que possível você tem que dar uma olhada na obra original, ver se faz mais sentido você utilizar o que foi feito na obra consultada, se for possível. Enfim, pode acontecer algum caso que, enfim, por algum motivo você não conseguir encontrar a obra original, ou que você acha que seja mais interessante manter mesmo a citação da citação do autor, enfim, passar a visão que ele tem, né, sobre aquela obra. E qual é a forma de organizar isso, né, que a gente colocou aqui? Primeiro, né, o primeiro sobrenome que você tem que citar é o sobrenome do autor, né, ou os autores do documento que não foi consultado, né, que foi o citado pelo autor da obra que você leu. E aí você tem que colocar, né, seguido da expressão latina de apud, que é citado por. E aí, no caso, quando você põe citado por, você coloca o sobrenome, né, do autor, né, do documento que de fato foi citado. Acho que fica mais claro no próximo, que tem um exemplo. Você pode passar, por favor? Enfim, aí aqui tem um exemplo, né? Aqui tá segundo Viana, aí o ano, aí apud Segato. Aí como você pode interpretar isso, né? Enfim, segundo Viana, de acordo com o Segato, né, que foi o que ele escreveu na obra dele, aí você põe, né, o viés evolucionista da burocracia estatal, enfim, aí você vai colocando a citação dele também, né? E um ponto para tomar atenção é que você pode ficar na dúvida sobre o que citar, né? Se você tem que citar as duas obras ou se você tem que citar só uma das duas, né? Ou só a que o autor citou, enfim. O que você tem que fazer, né? No caso, você só tem que citar a obra que você consultou mesmo, né? Você tem que citar essa obra. Então, no caso aqui, o exemplo de como ficaria na parte das referências seria aqui, ó. Segato, aí a Forma e Revolução, enfim, que foi, no caso, a obra que você de fato consultou, apesar, né, de ter esse outro autor aqui. Aí você pode passar, por favor? César, deixa eu só complementar esse ponto, que como você deixou bem claro, a citação de citação é um recurso muito útil, principalmente quando você não tem acesso à fonte original. Então, principalmente documentos antigos, livros que só existem na forma física, que você não tem acesso na sua biblioteca, você usa com certeza a citação de citação, é um recurso muito útil nesses casos, mas é bom ponderar justamente essa questão de que você tem acesso ao autor original, porque você não pode ir diretamente no autor original que trouxe aquela ideia, que está sendo citado por aquele outro autor, para poder ver aquela análise, ver se... Não só ver se realmente, nossa, será que isso aqui está na obra original? Mas você vê em qual contexto que ela está inserida naquela obra. É sempre algo bom. Daí pode surgir outras análises, você pode achar outras questões
daquele autor original, que também podem ser associadas ao seu artigo. Então, é um elemento que pode ser usado também para aprofundar ainda mais a sua pesquisa. Sim, claro. Enfim, agora acho que a gente vai ficar com o Gabriel, né? Oi, gente, bom dia de novo. Eu vou falar sobre as referências e fiquem à vontade para mandar dúvidas. Então, vamos começar. Até uma questão assim que eu acho curiosa falar, que geralmente a gente vê assim, referências bibliográficas. Não façam isso. Por quê? Referências bibliográficas atualmente fica até uma coisa assim, pleonasmo. Explico. Antes era mais comum colocar bibliografia. E hoje o que a ABNT realmente exige são as referências. Tá, Gabriel, mas tipo, qual a diferença? Não é toda a mesma coisa? A diferença é que bibliografia é tudo que você consultou. Tudo. E referências é aquilo que você consultou e também usou. Tipo, aquilo que, como o César falou, tipo, mostrou para vocês o jeito de citar, é aquilo que você vai ter citado no seu texto. Então, assim, não vai ter problema se você colocar referências bibliográficas, mas evite, tipo, o mais bonito, digamos assim, o mais bonitinho, certinho, é apenas referências. Vamos falar algumas características que a BNT exige, e aí ela pede uma lista ordenada alfabeticamente das obras citadas no texto. O negócio é o seguinte, tipo, você vai ver e cada referência que tiver vindo, de acordo com o nome do autor, ou se for o caso não tem o nome do autor, vai ser o nome da obra, tem que estar tudo bonitinho na ordem alfabética, não tem muito segredo. O que pode acontecer é aqui, já passando para as regras, que ao longo do seu texto, você tem que colocar o espaçamento 1,5, né? E também tem todo um alinhamento. Então, vocês têm que ficar atentos, porque geralmente a gente faz o quê? Tipo, Ctrl A, vou editar tudo a BNT, tipo, botar 1,5, o alinhamento e tal, e a gente deixa dessa forma. E nas referências não é para ficar dessa forma. As referências, o espaçamento delas é simples, o alinhamento é à esquerda, então não é justificado, lembre-se disso. E a localização você pode colocar na nota de rodapé, mas também é bem comum, geralmente é o que eu vejo, vir no final da página, vir no final do artigo. Pode passar. Sobre as letras, aí vem uma série de detalhes, né? Porque vai depender muito do artigo que você está colocando. Como eu disse, ele pode ter o nome do autor, ele pode ter o ano. Geralmente os mais completos vão ter, mas aí que você pegou algum artigo que está, por exemplo, na internet, isso pode acontecer. Mas a gente vai falar aqui as regras mais no geral. E lembrando que, como o próprio Guilherme falou, a gente está trabalhando a ABNT especificamente, mas vai variar. É o sobrenome dos autores, você vai colocar primeiro. E que sobrenome a gente está falando? Sobrenome, sempre que você ouvir isso, é tipo, é o último nome do autor. Os outros vão vir, por exemplo, vamos criar uma pessoa fictícia. Maria Letícia Gomes. Como é que esse nome vai vir? Gomes, aí Gomes, vírgula, M.L. Porque o único nome que tem que vir completo é o sobrenome da pessoa. E sempre em caixa alta. Letra maiúscula. Primeira palavra do título quando esta inicia a referência. Então, tipo, o Marujo. O que isso pode acontecer aqui? Pode acontecer de você não ter o nome do autor. Aí você coloca, tipo, a primeira palavra. Entidades coletivas. Recentemente eu citei um texto, um artigo que foi publicado pelos Médicos Sem Fronteiras, pela organização. E aí eu tive que fazer isso, tive que colocar o nome da entidade primeiro, porque não tinha um autor, digamos assim, eles escreveram em nome da entidade. Os nomes geográficos, quando receberam um órgão governamental, isso aqui acontece muito, tipo, quando vocês tiverem que citar leis. Quando vocês tiverem que citar leis, normas, decretos, essas coisas, vai ter que começar dessa forma. Brasil, ou se for um decreto, por exemplo, dos Estados Unidos, etc. Títulos de eventos, que é o caso de congressos, seminários, etc. Pode passar. Lembrando, se vocês tiverem dúvidas, mandem aqui. Sobre essa questão de negrito. Por que a gente colocou negrito? Porque negrito é o esteticamente, digamos assim, é o esteticamente mais bonitinho, é o mais comum de se ver. Só que o que a BNT exige, de fato, é que esteja destacado. Como é que você pode destacar? Você pode destacar tanto em negrito quanto em itálico. Eu pessoalmente nunca vi um texto em itálico, mas se vocês quiserem colocar, é uma coisa que não tem problema. O que a BNT pede é que você não pode fazer, tipo, negrito, itálico, negrito, itálico. Se você começou em negrito, termine em negrito. Se você começou em itálico, termine em itálico. Escolha a sua forma de destacar as referências.
Aí você coloca o que, que vai vir em negrito ou em itálico, se for o caso. Os títulos das obras que se iniciam com a referência, títulos dos periódicos e os nomes científicos. Pode passar. Essa questão do plágio, o que, que é isso? Quando o César ficou falando um tempão sobre como citar para vocês, gente, é necessário a gente saber como citar, porque se você cita errado, você pode estar cometendo plágio. Isso é muito sério, porque dificilmente você vai para cá, eu acho assim, né? Eu não acho que não muitas pessoas, principalmente um estudante, vai para cadeia porque ele cometeu plágio, mas você não quer ter seu artigo zerado, porque você não quer bombar na faculdade, você não quer ter seu futuro acadêmico comprometido. Isso pode acontecer. Lembro de experiência que eu era monitor e um aluno tinha recém entrado na faculdade, né? E com isso ele não sabia que essas formas de citar, porque não prestou atenção na aula. E aí foi lá, fez o quê? Botou tudo, não citou ninguém, como se todas as ideias fossem da cabeça dele. O que isso pode acontecer? No normal, você vai receber um zero, mesmo que seu artigo seja perfeito, porque você não colocou as devidas citações, referências, etc. Então, assim, sempre referencie e referencie da forma certa. Pode passar. Gabriel, deixa eu só complementar esse ponto que é essencial. A questão do plágio, ela também é séria no sentido de que você pode ter seu artigo negado em uma revista, por exemplo, no NEP da graduação. Então, se o parecerista que vai ler seu artigo, vai analisar, identificar plágio, não tem nem consideração, é plágio. Não vai ser publicado. O artigo vai ter que ser devolvido e o autor vai ter que fazer as correções devidas. Então, assim, tome muito cuidado. Muitas vezes, as pessoas nem cometem plágio de má fé, mas é um desconhecimento das citações, que foi a parte que o César explicou. Se a pessoa não sabe direito como fazer a citação, ela vai incorrer em plágio, às vezes sem querer, porque ela não sabe a maneira certa que deve ser feito aquela parte. E e como o Gabriel ainda vai apresentar alguns pontos bem interessantes sobre essa questão do plágio. Voltando, como é que você pode evitar isso de plágio? Colocando devidamente as citações e que a gente instrui aqui, mas um ponto que é muito importante. Eu mesmo já me peguei pensando isso. Tá, mas às vezes eu li uma obra de um autor e na verdade não é nem muito o que ele colocou. Eu tenho que citar, tipo, eu tenho que colocar que foi uma citação indireta, é muito bom. Por quê? Às vezes fica aquela dúvida, tá, mas se eu colocar que foi da minha cabeça, e por diversas vezes você pegou a construção daquele autor e achou uma nova fórmula, você tende a, tipo, não precisa, de certa forma eu não estava citando ele nem nada. É sempre bom você colocar que você citou indiretamente, porque não tô dizendo que você não é foda, vai que tem alguém assistindo que é, tipo, fodão, tipo, muito bom, assim, na área. Só que, geralmente, a pessoa que você vai citar, ela é, tipo, o top na área. Então, busque citar ela. Por que que eu te falo isso? Quando a pessoa, isso é muito comum, inclusive, quando vai corrigir seu artigo, e primeiro nas referências. Se você traz uma referência diversa, vou citar uma aqui que falam que é um livro muito chato de se ler. Geralmente as pessoas citam, mas na verdade ninguém nunca lê. Que é tipo Crítica da Razão Pura, de Kant. Vai que você leu Crítica da Razão Pura e entender. Eu nunca li, mas falam assim que é um livro muito difícil. Vai que você leu, você entendeu, tipo, você sabe o que Kant falou. Eu não entendo direito. E aí você coloca lá. O seu corretor, quando ele estiver lendo aquilo, ele vai achar aquilo muito massa. Tipo, olha, essa pessoa leu, ela entendeu, ela está referenciando aqui. Então, por via das dúvidas, coloque, porque eu te garanto, nunca vai pegar pior para você, sempre vai pegar melhor. Coloque o máximo de referências que você puder para mostrar de onde você está tirando essa ideia, também para fundamentar, porque às vezes você tem, tipo, uma tese assim, eu estava pensando isso aqui e eu tirei essa ideia de acordo com algum pensador antigo. Aquele pensador antigo, ele é o foda, entendeu? Se você cita ele, tem até a questão de argumentação, que tem cursos de argumentação e tudo. É o argumento de autoridade. Então, por via das dúvidas, não tenha receio, sabe? Cite indiretamente, diretamente. Não cite muito diretamente, até mesmo porque, conforme o César falou, pode pegar mal, assim, né? Porque aí parece que você só está copiando e colando. Mas busque sempre que for possível, assim, citar indiretamente. De qualquer forma, se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, deixem aqui e pode passar, mas eu acho que eu acabei por aqui.
Falando aqui só um último ponto, alguns mecanismos. Isso vai servir principalmente se você. Eu, por exemplo, tipo, eu uso bastante isso nas correções, não, para as revistas que faço parte e também sendo monitor. E, gente, a gente acha que não, mas falar um negócio. Se você for publicar numa revista grande, vocês pensam assim, eles não vão ter o trabalho de pesquisar. Eu tenho um professor que ele trabalha com essa questão de correção e tudo. Então ele tem um programa pago, tipo, dólares, né? Caríssimo, ainda mais no dólar atual. Um programa muito, muito assim, sabe, sensacional, que ele simplesmente joga o artigo da pessoa. O programa, ele pesquisa em tudo que vocês pensarem. Então não pensem que se vocês forem publicar, principalmente em alguma revista internacional, vai passar. Porque às vezes você nem copiou mesmo. Só que aquilo ali já aconteceu mesmo comigo, de eu estar pesquisando, a pessoa não tinha copiado, inclusive pelo menos ela alegou até o final, e eu também não vou condenar a pessoa. Mas alguma coisa ou outra fica parecido, e aquilo ali acusa cola. Por via das dúvidas, citem sempre. E esse ponto, né, Gabriel, não necessariamente você precisa ter um programa para identificar o plágio. Então, para gente que tem experiência de revista, às vezes você está lendo, você está revisando o artigo e você percebe que a voz mudou. Você fala assim, eita, essa construção não parece a mesma pessoa falando mais. Aí você copia aquele negócio, coloca no Google e você vê que é plágio. Então, assim, não é algo assim, nossa, a pessoa tem que ter um software para achar. Não. Quem tem experiência, lendo o artigo, vai identificar as partes que a construção muda, que a voz muda, e provavelmente vai desconfiar que é plágio. Então, tomem cuidado. Esse é um problema muito sério e que, para quem está começando a escrever, pode incorrer a plágio sem querer. Então, de novo, tomem cuidado, vejam direito as normativas, vejam como fazer esse processo, que no final você vai conseguir, não vai sofrer com esse problema. Guilherme, só tirar uma dúvida que está aqui. Gente, isso que a Giovana Souza falou sobre o Google Acadêmico. É muito bom porque lá ele coloca, tem um fator de impacto, né, que a gente chama. Lá ele coloca citado por, e qual a grande vantagem disso? Você vai ver a quantidade de pessoas que citaram, então você já sabe que é mais confiável. Sobre um jeito fácil de você achar, eu estou em dúvida qual revista publicar. Tem uma questão chamada Qualis, que eu mesmo só descobri quando eu entrei nas revistas. Onde é que você vai achar a Qualis? Você digita, tipo, Qualis Caps. Tipo, Caps, depois eu posso jogar aqui, mas partindo da premissa, assim, que vocês sabem o que é o Caps e tudo. Só digita Qualis Caps. E lá vai aparecer todas as revistas cadastradas no Qualis. E no Caps, no caso. E lá, conforme até o Guilherme tinha falado, tipo, a gente tem uma nota. E quanto mais alta for essa nota, melhor é considerada a revista devido a uma série de fatores. O Qualis foi reformulado recentemente, eles ainda não lançaram o novo Qualis, e no caso de publicação internacional, realmente consulte a questão do fator de impacto. Isso vai constar no Google Acadêmico, e como é, tipo, muita coisa, se vocês tiverem dúvida, depois pode mandar por e-mail que a gente vai respondendo. Porque tem uma série de fatores que a gente tem que analisar para saber, tipo, qual revista é mais popstar, assim. Mas eu espero ter, pelo menos assim, tirado um pouco da sua vida, da sua dúvida, ter sanado. E além disso, só... Não, César, pode continuar essa parte. Eu ia falar da dúvida da Giovana, assim, porque eu acho que uma forma também de encontrar que é muito útil esse tipo de referências é olhando mesmo no site da Cielo, até mesmo o da CAPES, assim. Existem estratégias, assim, de você montar algumas chaves para procurar, assim, artigos, que é bem interessante mesmo, assim. Você pode entrar mesmo no site da Cielo e fazer uma busca. Ele, inclusive, gera, assim, um arquivo em Excel, que vem o título, o URL, o resumo, e a partir disso você até consegue fazer uma curadoria assim, do que você quer utilizar no seu trabalho. E ele já faz um pouco dessa pré-seleção assim, de quais artigos você pode usar, quais artigos é mais interessante ou não. E é interessante fazer buscas desse tipo, olhando essas bases de dados, porque fica um pouco menos enviesado de que, por exemplo, se você só procurar no Google Acadêmico, assim, que lá, no caso, você já está procurando por alguma coisa. Aí, nesse outro, ele vai te mostrar um leque de possibilidades com base naquele tema.
que você está procurando lá. É bem interessante mesmo, assim. Eu utilizo mais, assim, no meu estágio, eu acabei descobrindo lá, mas é uma alternativa bem legal. Mas, assim, se você quiser olhar em sites, assim, tipo, que não sejam em português, né, tipo, referências em inglês, é bom você dar uma olhada mesmo no site das revistas, enfim, e no caso, aí, nesse caso, você segue o que o Gabriel disse sobre a questão das qualis. E uma última recomendação, que até pegando esse gancho que o Gabriel trouxe do Qualiscaps, é em relação a saber em qual revista você quer publicar. Então, você escreveu seu artigo, tá bonitinho, você fala assim, escrevi um artigo, sei lá, no direito. Ok, aí você vai na Qualiscaps e lá você vai ter as classificações de diversas revistas e a área. Então, assim, aí vai ter, sei lá, 200, 300 mais ainda revistas no direito. Aí você vai olhar e vai ficar assim, ok, mas qual delas eu vou? Vou na primeira que aparecer? Não. Uma coisa muito importante também é olhar o escopo daquela revista, o foco, entrar no site e olhar realmente assim, ok, é o direito, mas qual é a área? É na economia, mas qual é a área? Qual é o tipo de publicação que tem aqui? Quais são os pré-requisitos? Isso são dicas muito importantes para você poder ter noção realmente de onde você quer, de onde você quer e de onde você pode publicar. Dois fatores importantes. Então, assim, mesmo se entrar no nosso site da graduação, que, by the way, já é o próximo slide, você vai ter lá todos os critérios para poder publicar na revista, você vai ter todas o escopo de quais artigos podem ou não ser publicados. Então, é sempre importante ter essa visão entender realmente com profundidade qual é a revista que você quer publicar, para você saber se realmente é viável ou não publicar nela. Então, só apresentando aí as nossas redes sociais, para quem quiser seguir a Eco da Graduação. Então, nós temos nosso Twitter, Eco da Graduação, o nosso LinkedIn também, sempre estamos alimentando essas duas redes, então, @revista Eco da Graduação. Para quem tiver dúvidas, pode entrar em contato com a gente no nosso e-mail, ecodagraduação@gmail.com, e também o nosso site lá, com todas as diretrizes de publicação, lá que vocês também podem submeter os artigos para a gente, que é o www.ecodagraduação.com.br. E, bem, assim nós encerramos a nossa parte de apresentação. Queria agradecer a todos que estiveram com a gente. Acredito que a professora Daniela vai trazer umas palavras agora para encerrar essa nossa apresentação, mas queria agradecer a presença de todos e que a gente espera realmente que tenha sido uma discussão útil, porque o nosso objetivo aqui não era só fazer uma ação da sistema universitária para ocupar espaço, por exemplo. Era para realmente trazer um conteúdo para jovens pesquisadores, para justamente o público que é o público da nossa revista. Trazer essa experiência, trazer essas dicas que você só consegue escrevendo, você consegue publicando, e que para jovens pesquisadores normalmente isso é difícil de obter. Então a gente espera que tenha sido útil e que vocês tenham gostado do que preparamos para vocês. Ainda tem algumas perguntas, Guilherme. Então, aqui a Ju perguntou: Oi, adorei a apresentação. Será que vocês poderiam falar sobre o processo de se inscrever em um congresso, ou sobre qual revista publicar meu artigo e como publicar? Essa segunda parte vocês já falaram um pouco. Vocês quiserem falar sobre o congresso? Os congressos, eles costumam ser bastante temáticos, tá, Júlia? Então, por exemplo, se você vai, mesmo dentro de qualquer ciência, né, eu não sei exatamente, o nosso público são todos economistas, mas dentro de qualquer ciência são temáticos. O Gabriel, ele é do direito, ele pode falar um pouco do caso do direito, mas na economia, daí você vai ver sobre crescimento econômico, desenvolvimento econômico, meio ambiente, economia monetária, não sei o quê, história econômica. Aí, se o congresso é grande, tipo um congresso da ANPEC, né, que pega todas as áreas da economia, aí você vai encontrar todas essas sub-áreas lá e poder encaixar qualquer artigo de economia, acho que praticamente qualquer artigo de economia dentro do congresso da ANPEC, por exemplo. Mas alguns outros, por exemplo, são congresso de história econômica, congresso de economia comportamental, congresso sobre as mudanças, a economia e as
matrizes e novas matrizes energéticas por causa de mudanças climáticas. Aí, enfim, você vai primeiro ter que ver aonde que a sua área vai se encaixar e se inscrever num congresso. Se seu artigo for publicado no congresso, não fere a possibilidade, né, de publicar dentro de uma revista acadêmica. Então, não é incongruente você publicar num congresso e publicar numa revista. Por quê? Porque o congresso, teoricamente, é para você apresentar o seu trabalho incompleto, que está em fase de construção, mas já numa fase avançada, né? E apresentar e colher o retorno das pessoas que leram, das pessoas que ouviram a sua apresentação, e incorporar alguma dessas ideias dentro do seu texto. E também é um networking, né? Isso que é o mais difícil em congresso virtual. Congresso é você conhecer gente, é você ir lá, você é professor, não sei onde, escreve sobre isso, conhece esse tema, sabe trabalhar com esses modelos, como que você poderia me ajudar, tem alguma referência, etc. e tal. Então, é networking, sabe? Isso é um problema nos congressos virtuais. Então, assim, apesar de serem muito bons, eu acho que eles são limitados, os congressos virtuais. Eu acho que logo a gente vai voltar a fazer presencial, porque precisa do debate. Professora, posso fazer um breve complemento? Pode, claro. Eu participei, eu não sei se responde, mas eu participei recentemente de que foi até da Federal de Santa Catarina, na área de relações internacionais. Tem uma coisa assim que eu, pelo menos, ficava com receio. Geralmente a gente acha que para participar de algum congresso, seminário, etc., tem que estar com o artigo pronto. Isso não é verdade. O que eles vão te pedir, pelo menos foi no caso, e é geralmente o que acompanha, é que você submeta uma espécie de ementa, o resumo do seu texto, e foi o que aconteceu. Eles vão analisar o seu resumo, ver se tem potencial ali, se é o que eles querem, e a partir dali eles vão te dar um tempo para você finalizar o seu artigo, ou mesmo vai ser o caso de você apresentar o que você está desenvolvendo, seu projeto de pesquisa, etc. Então, a dica que eu te dou é não espere você ter seu artigo pronto para você se candidatar, porque na maioria das vezes eles não querem que seu artigo esteja pronto, sabe? Por isso que é importante você ler o edital do congresso, o que ele está pedindo, e vá atrás, assim, porque muitas vezes somente com um resumo que você tiver, tipo, você tem uma ideia do que você vai pesquisar, já é suficiente. Foi o meu caso. A única coisa que eu precisava era realmente montar um cartaz e apresentar qual era meu projeto de pesquisa. Pronto. Então, isso que o Gabriel falou é muito importante. Isso é uma iniciativa especialmente, por exemplo, na economia que eu vejo mais, de congressos internacionais. Muitas vezes você submete o resumo, e às vezes só publica o resumo. E você tem que fazer um texto no sentido de fazer uma apresentação, porque é a relevância do tema. Então, o congresso é isso, é você... apresentar um tema que é sua área de pesquisa, ou uma área que você está querendo entrar, e colher informações para você incorporar no seu artigo no futuro. Então, não tem problema você apresentar em um congresso e depois, o caminho correto é esse, apesar de existir o caminho inverso, mas também o caminho tradicional é você apresentar num congresso, às vezes em vários congressos o mesmo artigo, também não existe, não tem problema apresentar o mesmo artigo em vários congressos. E aí a revista. Revista é mais complicado. Por quê? Porque quando você submete um artigo a uma revista, você assina um termo dizendo que você concede àquela revista os direitos autorais. Então, a partir do momento que você faz isso, a possibilidade de você republicar as suas ideias, ela fica comprometida. Um ponto que os meninos não falaram tanto foi do autoplágio, né? É uma
Contradição em termos, autoplágio. O que é quando que o autoplágio se configura? Quando em meios diferentes você publica não as mesmas ideias. É difícil, né? Como é que uma pessoa muda de ideia e aí ela escreve ideias diferentes, mas ipsis literis. Você usa fragmentos dos artigos e publica em revista diferente. Não é que você está plagiando alguém, né? Apesar do nome dar essa impressão. Como é que uma pessoa plagia a si própria? É que você concede os direitos autorais para uma revista, e aí aquela ideia que você concedeu, você copia e cola no artigo que você concede para outra revista. Então, esse é um problema, não é crime, né? Mas é um problema dos direitos autorais. E você infringe lei de direitos autorais, tá? Só para entender, então, o que são essas coisas. Mas ele é bem mais complexo, porque, como eu falei, né, o nome já é contraditório. Estou plagiando a mim mesma. Coisas da academia, gente. Aí a Ju, gente, também perguntou, e a pergunta da Giovanna é a minha também. Sempre fico na dúvida se um artigo que não foi muito citado ou não está numa revista importante é um bom artigo para usar. Depende, gente. Sim, depende se ele coaduna com a sua ideia de pesquisa, se é aquilo que tem a ver com você. Faça uma pesquisa no autor, se o autor é sério, sabe? Assim, nem sempre... Como a internet ela permite uma amplificação da publicação das ideias, né, de uma forma gigantesca, isso é tudo muito novo, isso tudo que não tem 10 anos, né? Essa possibilidade de publicar dessa forma tão grande. Então, é bom, às vezes, olhar a biografia, ver com que a pessoa trabalha, se ela é séria, e sempre fazer referência, gente, sempre fazer referência, nem que seja blog. Eu falo para os meus orientandos o seguinte, no final do parágrafo, você coloca, entre parênteses, a ideia e o nome do autor e o ano, faça referência, né, da onde você tirou a ideia desse parágrafo. Eu prefiro, às vezes, que o aluno faça isso em todos os parágrafos da monografia, do que corra o risco de um dia sofrer algum prejuízo na carreira por algum deslize, que muitas vezes é um deslize bobo. E, assim, às vezes, como fica aí na internet, às vezes a coisa não vai acontecer hoje, vai acontecer daqui 20 anos, quando você estiver num cargo, não sei de onde, alguém vai querer puxar o seu tapete, aí eles vão lá cavocar a sua vida, que está lá na internet, e vão procurar alguma falha que você possa ter tido. Tem esses oportunismos, digamos assim, já que esse tema é tão complicado. Então, pequem pelo excesso. Esse é um conselho que eu dou aos Professora, alunos. e só complementar essa pergunta da Júlia, de que às vezes também um autor pode não, tipo, dependendo da área que você está sendo pesquisado, o autor pode não ser tão citado, porque é uma área muito específica. Então, assim, obviamente varia, né? Se você estiver escrevendo sobre microeconomia de forma geral, vai ter 1 milhão de autores com 1 milhão de citações. Mas depende. Então, você tem que realmente analisar qual é o caso que você está, não tem uma regra geral. Se eu puder falar assim, até o que eu faço, é uma coisa, eu faço, porque, não sei, mas na via das dúvidas eu faço isso. Até falando sobre essa questão de tema específico, muitas vezes você está procurando uma coisa que é específico, dentro do específico e mais específico ainda. Aí você só vai encontrar um artigo que foi escrito, às vezes, numa faculdade não muito renomada, por um aluno que o próprio artigo em si não é bom. Mas a pessoa, ela conseguiu construir, trazer dados, fazer uma pesquisa que te interessa. Para que eu vou usar esse artigo? Eu vou direto nas referências e vou ler o que aquela pessoa leu. E vou nas páginas que aquela pessoa leu. Então, assim, às vezes o artigo em si ele não é muito bom, mas a pessoa teve o trabalho de compilar as informações que você precisa. E aí você pode utilizar ele para isso. Para, tipo, às vezes você tem medo de descredibilizar e tal, o seu artigo. Então, use o que a pessoa utilizou, vá direto na fonte.
Sim, isso eu acho que todo mundo faz. Às vezes eu falo para algum aluno que eu oriento, leia artigo tal e olha as referências bibliográficas e siga aquelas referências. E vai seguindo em cadeia, né? O trabalho do pesquisador é esse, e buscar fontes, isso faz parte do trabalho da pesquisa. Tem uma colega minha que fala, nossa, como eu gasto tempo falando para os alunos o que eles devem, a bibliografia que ele deve procurar, sendo que faz parte do trabalho dele, de pesquisador, ele próprio procurar essa bibliografia, não do orientador. Mas, enfim, controverso. Mas aqui o Vini, parabéns pela apresentação. Parabéns, viu, gente? Parabéns pela apresentação, excelente. Professora, eu posso. Talvez vocês quiserem falar umas palavras finais de conclusão. Eu queria só deixar um ponto importante, porque acaba que muitas vezes pessoas ficam meio receosas de entrar na academia, de entrar nessa área de pesquisa, porque olha essas regras todas, olha modelos que você tem que seguir e fala assim, meu Deus, isso é muito complicado, isso aí não é para mim. Mas pesquisa tem que ser uma coisa divertida. Eu acho que esse que é o ponto. Assim. É trabalhoso, dependendo, em todos os casos, tem horas que você se estressa, mas pesquisa é divertido. É uma coisa que você faz com prazer, que você chega no final e fala assim, olha a conclusão que eu trouxe, olha a análise que eu fiz. E esse que é o ponto, não é para ser uma coisa assim, vou né, sofrer com isso, vou ler 1 milhão de coisas e eu tenho que pensar em alguma questão que eu não sei muito bem o que trazer. Por isso que assim, a ideia dessa apresentação foi justamente desmistificar alguma coisa e trazer dicas que você consegue com a experiência, né? De você mostrar, falar, o caminho é esse, faz desse jeito que vai funcionar, e assim você vai conseguir entender como que faz pesquisa, e a partir disso a sua vida fica muito mais fácil. Você vai conseguir engrenar nesse mundo da academia só aprofundando cada vez mais a sua experiência e conhecimento. Bom, agora são as perguntas. Esse ano, gente, a inscrição ela é no SIGA, né? Então, assim, o aluno deveria ter realizado a inscrição até ontem, tá? Então, todas as inscrições terminam um dia antes da atividade. E aí vai emitir o próprio certificado no SIGA. Se o aluno, por algum motivo, não conseguiu se inscrever, eu aconselho a enviar um e-mail para o DEX, né, Decanato de Extensão da Universidade de Brasília. Eles têm um e-mail que é do Gmail, eu vou colocar aqui no chat, só um instantinho, que é os quais eles usam para tirar dúvidas. Só um instantinho. Sim, o certificado. Se você se inscreveu, o certificado vai estar, acho que para você emitir lá no DEX. Eu não fui orientada a fazer nada mais, tá? Que o cigarro bichou ontem. Mas ele vai desbichar e vai dar tudo certo. Espera aí só um minutinho aqui. Normal, o cigarro, infelizmente, a gente está mudando isso, né? Já está bem melhor do que no ano passado. Ele não aguenta o volume de entrada das pessoas. Né? No fundo, é isso. Ai, gente. Tem algumas coisas boas no cigarro. Agora que ele tem que começar a funcionar com todas as suas funcionalidades, né? Ele integrando a extensão lá dentro, se inscrevendo nos projetos, aí acho que vai melhorar. Mas é isso. Mais alguma dúvida, gente? Bom, nesse caso, então, eu gostaria de agradecer a presença de todos, espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante. Queria parabenizar, então, os apresentadores.
Os comentários sobre o cigarro. Sim, gente, eu acho que ele vai mudar. Eu acho que a UNB está trabalhando bastante. E espero que também vocês tenham se sentido animado para publicar, tá? Lembrando, então, que a nossa revista, essa revista que quer fazer essa porta de entrada, não que a gente publique qualquer coisa, a gente não publica qualquer coisa, né? Então, a gente exige do aluno, já que a gente dá todas essas instruções, a gente exige do aluno que ele faça um bom trabalho acadêmico e siga todas essas normas, mas a gente convida para vocês não terem medo de submeter. O máximo que vai acontecer é a gente falar, você precisa acertar este ponto. É até uma ajuda, na verdade, chega a ser uma aula, para que seu artigo se torne publicável aqui dentro da revista, tá? E aí vocês podem publicar. Então, se vocês tiverem trabalho de PIBIC, se vocês tiverem monografia, seja monografia para muitos que estão aqui, estão no PET, monografia do PET, algum trabalho muito difícil que algum professor pediu para vocês fazerem como disciplina de curso, que isso está acontecendo agora muito nesse período remoto, a gente pede que envie para a nossa revista. Isso ajuda a continuidade da revista, ajuda o nosso trabalho e principalmente a missão da revista, que é que vocês, né, jovens pesquisadores, tenham um meio para publicar e entrem nessa vida acadêmica aqui, que seja essa porta de entrada para a vida acadêmica. Tá bom, gente? É isso. Mais alguém quer falar alguma coisa?